Salve Cristo, livro da Bíblia, Deuteronômio. Deuteronômio, ele significa segunda lei, que é nada mais do que uma repetição das leis dadas no Monte Sinai. Então, a gente vê que Moisés cumpriu a sua missão e levou o povo, através do Egito, até as fronteiras da Terra Prometida, de Canaã. E então ele faz ali um resumo dessa história, dessa peregrinação dele, junto com o povo. Lembra também da jornada do deserto, das leis, da importância do compromisso assumido em seguir a lei de Deus, e também a questão das consequências com relação à desobediência, dessas mesmas leis. Então ele vem recordar, vem trazer a questão da obediência e as consequências em caso de desobediência. Então alertando que o povo tomasse cuidado, prestasse atenção, no seu modo de viver, na sua fé, na sua crença. Então ele traz mais uma vez os 10 mandamentos também. Aqui também ocorre a morte, então, de Moisés, que ele acaba não entrando, não conhecendo a Terra Prometida, não trazendo muitos detalhes sobre a sua morte. O livro traz também a mensagem com relação ao medo, já que eles estavam prestes a uma grande guerra, mas que eles não estavam sozinhos, estavam fazendo a vontade de Deus, lutando contra um povo bem bárbaro, bem primitivo. Ora, então a gente tira desse livro o seguinte, que o medo, ele mostra falta de fé. O medo, ele nos paralisa, então ele não nos deixa usarmos todas as nossas capacidades, as nossas potencialidades para atingir o nosso alvo. Ele é contagioso. O medo para o cristão, ele é infundado, de certa forma. Então a gente deve lançar fora o medo. Ele é um sentimento que não tem razão de ser, se a gente está ligado a Deus e a Jesus. Um outro ponto no livro Deuteronômio que causa muitos comentários tem a ver com o capítulo 18. As abominações das nações são proibidas. Então, aqui ele traz na questão da proibição de consultar um espírito adivinhador, consultar os mortos, pois que isso é uma abominação aos olhos do Senhor. Logo em seguida, ele fala a promessa de um grande profeta, que é aquele que vai servir de intermediário, é aquele que vai trazer uma mensagem de Deus, seja através dos seus anjos, E que se faça a diferença entre o falso profeta, aquele que fala por si mesmo, e aquele que realmente está em comunhão com Deus, que aí está relatando a vontade de Deus. Então ele não condena esse tipo de manifestação, essa ligação, essa relação para trazer uma mensagem ao homem. A gente vê isso na Bíblia toda, através de sonhos, através de recados, com o próprio Cristo, com José, com Moisés, com as visões. Agora, ali naquela proibição, acontece o seguinte, com relação às nações na época que cercavam ali o povo, que eram feitas e endeusavam aqueles espíritos. Eles faziam sacrifícios para entrar em contatos, inclusive humanos. Eles bebiam sangue no crânio da pessoa morta para tentar chamá-la, para entrar em comunicação. E a preocupação deles era de coisas da matéria, de conseguir vitória na guerra, da matéria, da prosperidade. Então, a tudo isso, esse endeusamento, essa idolatria, Deus proibiu.
Mas a questão da manifestação, ela ocorre em toda a Bíblia, mas aí com o direcionamento de Deus. Então, o que se tem que prestar atenção é nisso, na mensagem, na questão da sinceridade, se realmente é uma ligação de Deus. A gente lembra que anjo, lá para o povo, no judaísmo, o anjo era aquele que trazia uma mensagem. Ele poderia ser boa, ele podia ser bom ou ruim, ele podia estar com dificuldades ou podia estar bem equilibrado, bem conectado com Deus. Então cabe depois lá na frente é que essa palavra anjo ou demônio tomaram outros significados, né? Então a gente não pode pensar, pode ocorrer uma manifestação aqui na minha religião, na outra não. Que medida a gente tem para isso? Então a gente tem que avaliar essa questão da mensagem, da sinceridade, do amor, da conexão com Deus, do perdão, o que traz, né, essa mensagem, essas orientações. Um outro ponto que eu quero colocar é que, inclusive, quer ver aqui na minha Bíblia aqui fala de não consultar nem encantador, nem espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, teu Deus, o lança fora de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor, teu Deus. Porque estas nações, veja, ele estava falando das nações, de como aquilo era feito lá, que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa, como era feito lá. Agora, na sequência ele diz, o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Mas lá na frente ele coloca também, porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que não lhe tenha mandado falar, olha que importante isso, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Então o problema não é que com relação à manifestação que tudo é ruim, a gente tem que ponderar. Né? E a gente vê que tem até algumas bíblias que fazem referências até a outras religiões que nem existiam na época, que nem ocorriam. E se trabalham com essa questão da espiritualidade, também não é no molde que trabalhavam essas nações lá, que foi o modo como foi proibido. Repito, como a Bíblia já está cheia dessas manifestações, né? Então a gente tem que lembrar que Deus veio para unir o seu povo através de homens que se demonstravam mais aptos e que recebiam suas mensagens, suas orientações, e que para isso que tinham que seguir para permanecerem aptos, seguir a lei de Deus. Então a gente vê também que isso também era para o povo, para a nação ali, o povo hebreu, mas que era para se expandir para todos, era para toda a terra, é para toda a terra, essa redenção, esse plano. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, é unir e levar para Deus, se conectar com Deus e com Cristo. Que Deus abençoe a todos.